seja bem-vindo ao nosso tempo com Deus, esse momento no meio da semana onde nós podemos refletir na Palavra de Deus e aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Antes de nós começarmos, aproveite o chat que nós temos aqui, converse conosco um pouquinho, deixe ali o seu boa noite. Se você tem algum pedido, algum agradecimento, você também pode compartilhar aqui no chat para que nós possamos orar pela sua vida e agradecer também ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Hoje nós vamos refletir no texto de Neemias, no capítulo 8, no versículo 10. Abra lá sua Bíblia em Neemias, capítulo 8, o verso 10, que diz assim: Então lhes disse, agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Amém? Eu queria, antes de nós extrairmos aqui desse texto, desse versículo, as lições que ele tem para nós, eu queria te contextualizar no livro de Neemias. O que é esse livro? Quem que escreveu esse livro aqui? É interessante que o livro de Neemias é um livro que ele foi composto como uma espécie de diário do próprio Neemias, até por isso que ele leva o nome de Neemias. Parece que é um diário que Neemias escreveu, porque ele fala muito na primeira pessoa nesse livro aqui, né? Mesmo que ele cita ele mesmo na terceira pessoa, ele fala de Neemias, falando dele mesmo, mas ele também fala muito daquilo que ele disse, daquilo que ele viu, daquilo que ele sentiu em determinadas situações, né? Então é um diário de Neemias, e Neemias era um judeu que vivia ali na Pérsia, no tempo do pós-exílio, né? Naquele período onde o povo de Judá foi enviado, exilado para a Babilônia. Muitas coisas acontecem no cenário político daquele período, até que a Babilônia ela perde o poder para a Pérsia, né? E aí a Pérsia então se torna a potência ali no Oriente Médio naquele período. E por conta disso, então o povo judeu que estava na Babilônia começa a ficar ali na Pérsia. E Neemias é uma dessas pessoas que vivia na Pérsia nesse tempo do pós-exílio, né? Já existia algum grupo que estava em Jerusalém, mas esse grupo estava sofrendo muito. Era um grupo que estava em uma situação muito difícil. E é exatamente no momento onde Neemias ali na Pérsia, sendo o copeiro do rei, tendo uma posição ali, um trabalho, digamos assim, muito importante, uma posição muito importante ali naquele local. Ele conversando com seu irmão, com seus amigos ali, com alguns companheiros que também eram de Judá, ele se comove muito com a triste notícia de como estava a sua cidade, né? Ele se comove com a notícia de que o povo estava sofrendo, de que o povo estava vivendo de uma forma muito difícil, muito complicada, numa cidade destruída, casas em ruínas, muralhas em ruínas ali. E ele fica muito comovido com essa notícia e chora por muitos dias. Conta a história aqui nesse livro, né? E aí, diante disso, Neemias ele tem uma permissão para voltar. É mencionado no livro aqui de Neemias que ele estava triste um dia, e aí o rei então pergunta a ele o que acontece, e diante de todo esse diálogo, o rei permite que ele volte para a sua terra, que ele vá ali ajudar a sua terra, e até ele leva consigo matérias-primas que iriam ajudar ali na reconstrução das muralhas de Jerusalém, né? Nós vemos a ação de Deus em todo esse momento, de Deus preparando todas essas coisas para que a cidade fosse reconstruída, para que as muralhas fossem reconstruídas. E é dessa forma então que Neemias ele se torna um líder do povo. Ele retorna até Jerusalém e ele vai lá e lidera esse povo em um tempo onde aquela nação, a nação de Judá, ela estava exaurida, né? Ela estava completamente exausta, cansada, né? O número dos habitantes de Judá era muito, mas muito reduzido nesse período aqui. Nesse livro de Neemias, em alguns momentos, ele registra como se fosse um recenseamento, ele faz uma contagem das pessoas que estavam ali, né? Nós vemos que o número é muito reduzido, mesmo somente para a nação de Judá. A nação de Judá, nos tempos de Davi, era uma nação extremamente numerosa. E ali ela estava muito reduzida e vivendo em muita dificuldade, né? Então, há algum tempo se passa, eles conseguem reconstruir as muralhas. Neemias ele está envolvido em toda essa reconstrução
E aí, algum tempo depois em que essas muralhas foram reconstruídas, a grande cidade de Jerusalém, o povo ele se reúne e pede para Esdras, que era um escriba, né? Pede para que Esdras trouxesse a lei do Senhor, a Torá, a lei que Deus havia enviado por meio de Moisés. E pede que essa lei seja lida na presença de todo o povo. E o que acontece ali nesse momento, nós vemos no capítulo 8, o que acontece é que existe ali uma grande exposição das Escrituras, uma grande exposição da lei do Senhor, onde Esdras, outros líderes, outras pessoas, outros levitas também, eles estavam explicando a lei do Senhor ao povo. Eles explicavam todos os detalhes de maneira que o povo pudesse entender. Uma grande exposição da palavra de Deus. E diante disso, o povo se comove. Isso leva o povo a um pranto mútuo, né? A um choro entre todo aquele povo que estava reunido ali, né? Então Neemias ele traz uma solução prática. Diante da comoção do povo, da comoção da nação de Judá, olhando para as Escrituras, Neemias traz uma resposta, uma solução prática. E é interessante que no livro nós vemos que essa parece ser uma constante de Neemias. Ele era um homem muito prático, né? Ele era um homem que tinha soluções muito práticas para os problemas que eles enfrentavam ali. E essa era mais uma solução muito prática de Neemias. Neemias, diante de toda a comoção do povo, ele vai lá e diz o que está registrado no verso 10. Ele diz: vão, comam, bebam o que tiverem de melhor, mandem porções aos que não têm nada preparado para si, para que esses também, aqui um comentário meu, para que esses também tenham o que comer agora, tenham como festejar. E ele diz: porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Neemias ele traz ao povo esse consolo, ele traz na verdade uma recomendação, uma ordem para o povo, digamos assim, para que o povo festejasse ao invés de se entristecer. Porque Neemias sabia que aquela tristeza, ela tinha um resultado de grande alegria, porque eles estavam tristes por estarem distantes dos caminhos do Senhor. E por reconhecerem isso e demonstrarem isso na sua tristeza pública, num pranto público, significa que eles estavam voltando aos caminhos do Senhor. E esse é o motivo da alegria deles. Eles deveriam se alegrar porque aquele dia era consagrado ao Senhor. Porque era naquele dia onde eles se voltaram para os caminhos do Senhor. É naquele dia que o povo ouviu a lei de Deus e se comoveu por um desejo profundo de se voltar para o Senhor novamente, de olhar novamente para o Senhor. E é interessante que isso nos ensina que na vida, mesmo que nós tenhamos dias ruins, mesmo que tenhamos situações que nos deixam muito tristes, que nos causam uma tristeza profunda, um desânimo, situações problemáticas, situações que nos estressam, mesmo que tenhamos dificuldades e dias muito difíceis na nossa vida, nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. Nós devemos sempre nos alegrar no fato de conhecermos ao Senhor, no fato de ter o Senhor do nosso lado. Nós devemos sempre olhar para o Senhor e ter esse grande motivo de alegria, que supera qualquer tristeza que Isso não significa que nós não podemos ter dias de luto. Não significa que nós não podemos ter dias tristes, dias de uma tristeza, de uma situação que nos abala. Nós podemos ter, mas sempre que olharmos para o Senhor, o que sentimos é alegria e nunca tristeza. Sempre que olharmos para o Senhor e nos voltarmos para o Senhor, nós temos de Deus uma alegria que é inexplicável, uma alegria que nos fortalece, porque a alegria do Senhor, ela é a minha e a sua força. Por isso, independente das circunstâncias, ao olhar para o Senhor, se alegre nele. Independente do que está acontecendo, olhe para Deus e tenha a alegria do Senhor que nos fortalece. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais essa noite. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra, te louvamos, ó Deus, pela alegria que temos no Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que possamos, independente, ó Deus, das situações, nos alegrarmos somente em Ti.
possamos encontrar a nossa alegria no Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a, independente das circunstâncias, a olharmos para o Senhor, obtermos de Ti a alegria que nos fortalece, a alegria que nos ajuda a passar por toda e qualquer circunstância. Pai, nós sabemos que nós precisamos muito dessa Sua alegria que nos fortalece. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê alegria para passarmos pelos desafios que temos à frente. Esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Se você ainda não conversou com a gente um pouco aqui no chat, deixa ali o seu boa noite, deixa o seu pedido ou o seu agradecimento para que possamos orar por você. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso protocolo de retorno aos cultos presenciais. Ele vai ter início nesse domingo, ou seja, esse domingo agora, dia 13, às 7 horas da noite, nós vamos ter culto no nosso templo. E isso deve ser motivo para nós de Igreja de Alegria. Nós vamos poder rever uns aos outros. Nós vamos poder cultuar juntos, tomando todos os cuidados necessários. E isso deve ser para nós um motivo de grande alegria. Então, vamos prestar bastante atenção no protocolo. Eu gostaria de falar um pouco sobre ele agora, para que a gente tirasse algumas das dúvidas que muitos estão tendo, tá bom? Vamos discorrer aqui um pouco sobre esse protocolo, que também vai ser projetado aqui na frente de vocês enquanto eu vou falando, tá? Então, em primeiro lugar, procure chegar com 15 minutos de antecedência, tá bom? Chegue um pouquinho antes no culto, porque nós precisamos fazer a aferição da sua temperatura, você precisa higienizar suas mãos ali, se acomodar sem ocorrer uma aglomeração ali na porta da nossa igreja, tá bom? Então nós vamos ter ali uma fila demarcada para que você possa ter o distanciamento necessário, que ainda assim, acredite, ainda é necessário esse distanciamento, tá bom? Então chegue com antecedência, se programe, chegue com 15 minutinhos antes, para que a gente possa se acomodar e começar o nosso culto na hora certa, começar o nosso culto às 7 horas, tá bom? Um outro ponto, é obrigatório, esse é uma regra, é obrigatório o uso de máscaras, tá bom? Nós vamos ter que usar máscaras nas dependências da igreja a todos os momentos. Quando que você pode tirar sua máscara? Para você tomar água na garrafinha de água que você levou, tá bom? É só nesse momento, você tira a sua máscara, coloca ali, depois você volta. Você não pode tirar a sua máscara para conversar com o seu irmão ali do lado. Você não pode tirar a sua máscara no momento do louvor, infelizmente nós também não vamos poder, tá bom? Não nesse momento. É uma medida de segurança e na realidade essa é uma regra, tá bom? Todo mundo dentro da igreja precisa usar máscara. Inclusive quem está lá no louvor, cantando, tocando. Eu que estarei falando aos irmãos, pregando, também terei que usar máscara por todo o tempo. Tá bom? Essa é uma medida de segurança, é uma regra, é obrigatório o uso de máscaras ali dentro da igreja, tá? Ali na igreja nós vamos ter também vários locais com álcool gel, tanto instalados ali como também na bancada, para que você faça uso. Então faça uso desse local, tá bom? Faça uso do álcool em gel para que você possa estar sempre com suas mãos ali esterilizadas, para que tenhamos o menor risco possível, a menor probabilidade possível de qualquer infecção, de qualquer tipo de proliferação do vírus. Tá bom? Aqui é uma recomendação que nós precisamos fazer, ok? As pessoas que são do grupo de risco, as pessoas que têm alguma doença cardíaca, que são diabéticos, alguma outra doença que gera uma fragilidade no sistema imunológico, ou pessoas que são acima de 65 anos, crianças também abaixo dos 10 anos, nossa recomendação é que você assista o culto de casa, tá? Esse culto ele vai ser transmitido online, o culto que nós vamos ter lá, ele vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, tá bom? Por esse mesmo canal aqui, tá? Então essa é uma recomendação nossa. Isso aqui não é uma regra que se você chegar lá na igreja nós vamos te expulsar. Nós não vamos fazer isso, nós não podemos fazer isso. Mas eu também não posso te induzir, te incentivar a colocar sua vida em risco se a sua saúde já é mais fragilizada, tá bom? Então essa é uma recomendação, ok? Se você, por acaso, pertence ao grupo de risco, mas tem um profundo desejo de estar na igreja conosco, quer porque quer estar conosco, né, e não há nada no mundo que vai te fazer não ir, então você precisa estar ciente desse risco, você precisa ser responsável pela sua própria saúde, pela sua própria vida, tá bom? E que isso fique bastante claro para todos os irmãos, tá? Essa é uma recomendação que nós temos que fazer, que outras igrejas também têm que fazer, que o Estado também pede que façamos, que a cidade pede que façamos, ok?
Os assentos na igreja, irmãos, eles vão estar demarcados, devidamente espaçados. Respeite esse espaçamento, tá? Nós vamos deixar alguns assentos disponíveis para famílias, outros para casais, tá bom? Então respeite esse espaçamento dos assentos. Se você precisar pegar mais uma cadeira, converse comigo para que a gente possa fazer isso com toda a segurança, limpando bem ali esses bancos, para que tenhamos também tanto a higienização desses bancos como também o espaçamento devido, ok? Seguindo aqui com o nosso protocolo, lá na igreja, queridos irmãos, evite o contato físico. Por que evite? Porque se você vê uma situação onde tem uma pessoa, ela caiu no chão, ela precisa de uma ajuda, às vezes você precisa tocar naquela pessoa. Você não vai deixar ela ali definhando, né? Então você ajuda a pessoa, mas evite ao máximo o contato físico, tá bom? Cumprimentos, vamos evitar isso, abraços. Infelizmente, essa vai ser uma proximidade física que vai ter que voltar um pouco mais à frente. Nesse primeiro momento, nós temos que evitar isso ao máximo. Também os banheiros da igreja, eles estarão lá, estarão limpos, mas evite ao máximo. Nós não temos uma equipe para limpar os banheiros sempre que uma pessoa usar, entende? Então evite ao máximo o uso do banheiro, tá bom? Para que a gente possa não ter um risco maior ali. E com a água também, nós não vamos ter os copos descartáveis ali disponíveis. Então leve a sua garrafa de água. Isso diminui bastante o contágio, né? É um meio muito, às vezes uma coisa tão pequena, tão simples, mas que acaba sendo muito perigosa para nós. Então leve sua garrafinha de água, o bebedouro vai estar lá normal, mas a gente só não vai ter copos de água disponíveis, tá bom? Então leve sua garrafinha se você tem sede, se você precisa tomar sempre um pouco de água, então leve você a sua garrafinha da sua casa, ok? No culto, ao término do culto, nós pedimos que você possa não demorar tanto ali no templo, tá bom? Nós não vamos ter cantina, nós não vamos ter nada ali depois do culto, tá? Então não se demore muito. É claro que nós somos uma igreja, nós precisamos ter comunhão, nós precisamos conversar uns com os outros. E nós vamos ter a oportunidade de fazer isso ali no templo, após o culto, por alguns minutos. Mas que isso seja ali, num ambiente onde está tudo controlado, onde nós temos o devido distanciamento, todo mundo usando máscara. Isso também evita qualquer mau testemunho que possamos dar, tá bom? Então, não vamos fazer aglomerações ali em frente à igreja, não vamos fazer aglomerações ali no corredor, vamos conversar ali por algum tempo. E depois desse tempo, nós precisamos cada um ir para o seu carro, cada um se dirigir à sua casa com toda a segurança, tá bom? Essa é a recomendação que nós precisamos fazer. As ofertas nos cultos, elas vão ser recolhidas ali por uma pessoa, ok? Você não vai precisar sair do seu lugar para fazer isso. Alguém vai passar por você e vai recolher também essas ofertas para que a gente tenha esse mínimo de deslocamento possível. Nos dias da ceia também é a mesma coisa, nós vamos ter pessoas que vão até você levar, ou na entrada também você vai poder pegar, ou então no momento ali, se houver alguma impossibilidade de ser pego na entrada, no momento isso vai ser entregue até você, um kitzinho ali, tudo bonitinho, higienizado e individualizado para cada um, ok? O nosso culto, queridos irmãos, ele vai ter início às 7 horas, ou seja, a atividade presencial que nós vamos ter agora é somente aos domingos às 19 horas, tá? A escola bíblica, ela vai ter um retorno posterior. Nós precisamos primeiro ver como que nós vamos lidar com esse protocolo para então retornarmos às demais atividades da nossa igreja. Escola bíblica, os jovens, também o culto de oração e as demais atividades que nós temos com as mulheres, com os casais e tudo mais, tá bom? Então, esses são os itens que nós temos aqui no nosso protocolo, ok? Esses são os itens que nós temos que os irmãos precisam prestar bastante atenção, ok? Então tem essas imagens aí, elas vão ser mandadas no grupo de WhatsApp, vão ser mandadas para os irmãos individualmente. Guarde essas imagens, faça questão de dar uma atenção ali, é bem rapidinho de ler ali, para que a gente possa cumprir com esse protocolo, ok? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo restante de semana e nos vemos no domingo às 7 horas.